Espera aí. Muito bem. Começou a nossa gravação. Leonardo Cardoso, então, nosso horizontal lá do Metropolitano, que vai falar para a gente hoje sobre hemorragia digestiva alta, dando sequência aí nas nossas aulas semanais. É contigo, Léo. Pode mandar a bala aí. Nós estamos gravando, você autoriza, né, Léo? Certíssimo. Boa noite Vamos aí, mandar a Fábio. bala. Obrigado aí pela apresentação. Vamos falar de um tema que envolve muitas polêmicas, né? Muitas discussões saudáveis, às vezes um pouco mais tensas, né? Mas a hemorragia digestiva alta é uma emergência, né? Uma urgência médica que a gente vê muito no nosso meio e é algo que tem que ser bem debatido. Então, é uma emergência frequente na saúde brasileira. A digestiva alta ela é mais prevalente, tem desfechos mais graves, né, que a hemorragia digestiva baixa, né, ou HDB. E a gente sempre tem que lembrar, primariamente, aí na estabilização do paciente, né, e uma coisa que eu vou falar mais para frente também, garantir a segurança da via aérea do paciente. Ou seja, por que eu já falei isso logo de cara? Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer, é assim que o paciente chega para nós, antes da gente pensar na fisiopatologia, né, parar para, né, raciocinar de forma geral, a gente tem que manejar e estabilizar o paciente. Então, uma das coisas principais, né, que os últimos guidelines, a última atualização do protocolo brasileiro, né, que foi da Universidade de Tocantins, que está no site do governo, ele fala, né, você tem que estimar a perda volêmica do paciente. E ele nos dá alguns indícios disso, tá? Então, o paciente pode, aquele paciente que tem um sangramento volumoso, acima de 40%, habitualmente ele vai apresentar uma queda, né, dos níveis pressóricos, uma PA sistólica aí menor que 90. É um paciente que vai estar agitado, letárgico, confuso, extremidades frias e mal perfundido. Esse paciente, então, a gente estima que ele perdeu em torno de 40% do volume sanguíneo, é aquele paciente mais grave, que demanda mais atenção nossa. Em segundo passo aí, a gente tem aquele paciente que está taquicárdico, né, habitualmente uma frequência cardíaca aí, maior que 100 e que apresenta uma hipotensão, né, postural. Esse paciente gira em torno aí de 15 a 30% de perda do volume sanguíneo. Paciente que tem em torno aí de 20%, ele tem uma queda da PA sistólica dele em torno de 10 milímetros de mercúrio do normal e uma frequência cardíaca aí em torno de 20, acima de 20% do que é o habitual dele. E paciente com pequenas perdas, né, ele não cursa com hipotensão ou taquicardia. Mas esses quatro casos sempre, né, aparecem, né? Já vi esses quatro tipos de perda volêmica várias vezes durante, né, um ano aí, por exemplo, no nosso serviço. E a gente tem essa tabela, né, que ela é uma perda estimada, então, que a gente faz mais ou menos por alto. Eu vou falar só de uma forma resumida, que o que a gente tem que, né, a gente tem que preocupar com todos, mas o mais expressivo, né, obviamente é a classe 4, tá? A 1, então, é aquele paciente, né, que não tem tantos sintomas expressivos, ele perde aí em torno de 750 ml, tem uma frequência cardíaca habitualmente normal, uma pressão normal, pressão de pulso pode estar normal ou um pouco aumentada. A diurese não vai estar tão protraída, né? Assim, o estado mental pode estar um pouco ansioso, não tem encefalopatia. E você pode fazer reposição volêmica com cristalóide. O tipo 2, né, já é um paciente que tem uma perda volêmica maior, tá? É em torno de 15 a 30%, ou seja, pode variar de 750 ml a 1.500 ml de sangue. Ele tem uma frequência cardíaca um pouco mais elevada, entre 100 a 120, tá? Uma pressão arterial normal, uma pressão de pulso que vai estar diminuída. E aí ele já começa a ficar taquipneico, uma frequência respiratória mais elevada, e começa a contrair mais a diurese, começa a piorar um pouco mais a ansiedade, e aí a gente também faz reposição volêmica com cristalóide. Classe 3 já é uma perda mais volumosa, pode chegar aí a 2 litros, né, de sangue, fica bem mais taquicárdico, né, ele fica hipotenso, a pressão de pulso fica baixo, piora o padrão respiratório, diurese piora também, quadro confusional, e aí a gente já começa a pensar na reposição volêmica com cristalóide e com sangue. E o mais grave, grau 4, né, mais de 2 litros de sangue, mais de 40% de perda sanguínea, uma frequência cardíaca maior que 140, pressão arterial, pressão de pulso também diminuídas,
frequência respiratória aqui já é maior que 35, tá? Diurese, um débito urinário, né, desprezível, e aí já fica confuso, letárgico e também demanda ressuscitação aí com cristalóides de sangue. E por que eu falo antes disso de explicar melhor? Né? Porque o paciente chegou, eu classifiquei o tipo que ele está tendo ali, né, do volume do sangramento, e um dos fatos mais importantes é isso que eu falei antes. Né, esses casos mais críticos demandam uma sondagem vesical de demora para a gente mensurar, né, o débito urinário, que com certeza é um dos melhores parâmetros que a gente tem para avaliar a perfusão orgânica. Né? Então, esse paciente tem que ter uma diurese de no mínimo 0,5 ml quilo hora. E aí a gente vai acompanhando o débito urinário para ter uma mensuração, né, maior aí da disfunção orgânica dele. A oxigenação, né, igual eu falei, é um tema que tem muitos protocolos, muitos valores. Alguns lugares falam que você usa o O2 suplementar acima de 90% para manter a oxigenação sanguínea, outros falam 92%, outros 94%, vai depender muito do quadro clínico do paciente. Né? Então, assim, a gente não tem um número que a gente pode afirmar. Em alguns lugares 92, 90, 92, 94. E exames complementares, uma das coisas mais importantes e que mais preocupam a gente, né, é lembrar que o valor do hematócrito inicial não é um bom parâmetro para avaliar a perda sanguínea. A gente tem que usar esses outros que eu falei. O que acontece? O que você coleta naquela hora não repercute totalmente o que está acontecendo com o paciente. O paciente pode ter tido sangramento e não deu tempo ainda de ter repercussão no hematócrito. Então, o que é coletado na admissão é mais para a gente ter parâmetro para comparar. Ah, eu tenho que esperar sair o hematócrito, a hemoglobina para transfundir? Não, você está autorizado a transfundir, desde que você, né, faça uma classificação, perceba o estado do paciente, do choque dele, para ter uma condução adequada. Sempre lembrando disso, então, tá? Essa diurese, né, é de 30 ml hora, 20 a 30 aqui embaixo, né? E quando está desprezível. Depois eu vou mandar essa tabelinha no grupo. O derivado, então, é o concentrado de hemácias, tá? Então, para cada concentrado, a gente espera aí que possa ter um aumento de 0,5 a 1 miligrama por decilitro na hemoglobina e um aumento aí em torno de 3% do hematócrito, tá? Lembrar que o sangramento ativo com coagulopatia, né, com NR maior que 1,5 ou plaquetas menor que 50 mil, você deve dar plasma fresco congelado e plaquetas, respectivamente, tá? E aí, se aquele paciente que foi politransfundido, né, um paciente um choque maciço, a gente tem que considerar a reposição rotineira, né, pelo risco de sangramento, pelo risco de complicações. Considerar também, né, os cofatores de coagulação, né, o bicarbonato de cálcio, a gente faz em torno de 10 a 20 ml para cada 500 de concentrado de hemácias, e vitamina K, né, alguns pacientes eles podem apresentar aí uma deficiência da mesma e demanda, a gente tem que avaliar, não é para todo mundo, tá? Assim como falava-se muito antigamente do Transamin, que não é uma coisa mais habitual, tá? E eu posso realizar alguma intervenção antes de saber a origem do sangramento? Posso e devo fazer, tá? Nós estamos autorizados, nós temos protocolos que a gente pode iniciar a terapêutica farmacológica, independente se a gente sabe ou não a causa do sítio de hemorragia, tá? Inibidor de bomba de prótons é uma unanimidade, né? Assim, na doença ulcerosa hepática, né? E reduz mortalidade, reduz taxa de sangramento, né? Assim como o octreotide, seus análogos também no sangramento de varizes esofágianas. Mas o que acontece muitas vezes, né? Eu vou falar melhor um pouco para frente. Às vezes eu não, né? Habitualmente a gente consegue ter uma informação, uma anamnese, um quadro clínico do paciente que me facilite entender qual é a etiologia do sangramento, mas se eu não tenho uma menor noção, se eu não sei se ele é etilista, não sei se ele tem varizes esofágianas, não sei se ele tem H. pylori, né? Então, assim, eu estou autorizado a iniciar os dois, omeprazol, octreotide, até eu entender, né, qual é a causa. Com relação, né, ainda, né, o paciente chegou lá para mim, eu estou estabilizando ele, aí a gente entra naquele velho gargalo, né, que a gente sempre tem alguns entendimentos, né, algumas discussões com relação à endoscopia, né. Isso aqui é uma tabelinha do NICE que fala, né, o que seria o ideal para a gente transfundir no paciente, né, antes da endoscopia, né, fazer plasma,
desculpa, fazer plaqueta se tiver uma plaquetopenia menor que 50 mil. Se o paciente tiver um RNI maior que 1,5, fazer plasma, tá? Ou considerar, né, ver se o paciente faz uso de varfarina, inibidor de varfarina, a gente pode fazer canaquion. E seria o PTTA também, né, que a gente vai avaliar plasma fresco congelado, assim como também o fibrinogênio, que a gente tem que avaliar também plasma fresco congelado, ou crioprecipitado. Mas o que chama atenção? A diretriz europeia fala que você está autorizado a fazer endoscopia, né? Ela fala, olha, você pode fazer endoscopia com o RNI até de 2,5, que é um outro grande problema que a gente tem em alguns serviços, alguns lugares, que a pessoa fala, mas o RNI está muito alto, né? Vamos tentar baixar esse RNI, mas essa diretriz europeia é muito clara quanto a isso, né? Você muda desfecho, você muda mortalidade com uma intervenção precoce com RNI abaixo de 2,5. A gente já sabe que a endoscopia tem seus perigos, né? Broncoaspirar, tem perigos de causar alguma lesão, né? E o paciente às vezes pode ter um RNI alargado, a pessoa pode ficar preocupada, né? E aí a gente pode avaliar, fazer com RNI, né, até 2,5. Obviamente que tudo sempre tem que ser conversado entre as equipes, tá? E aí o paciente chegou, depois que eu estabilizei ele, que eu vou identificar a causa de sangramento. Né? É um sangramento que pode ter dano estrutural ou não, né? A gente vai falar mais disso. Pode acontecer nos anexos, tubo digestivo, né? Divertículo, pâncreas, arro biliar, fígado. E o que eu falei, né, agora há pouco, 90% dos casos, né, a etiologia de base conhecida são guiados pela anamnese e exame físico. Ou é aquele paciente etilista, inveterado, que já sabe que tem uma cirrose, que já sabe que tem varizes esofágianas, ou um paciente que já tem uma H. pylori e não tem um tratamento eficaz, ou um paciente que tem um tumor, né, que já tem um quadro de gastrite prévia. Então, assim, muitas vezes o mais importante para nós, que às vezes, né, a gente não consegue no primeiro momento, por isso que é importante, né, aquela admissão de 4 horas da manhã, que você fica, né, às vezes não vem um relatório tão bem feito para nós, chama a família, conversa com a família, faz a anamnese, faz um exame físico direcionado, isso também vai mudar o desfecho do paciente. Então, tá bom, o paciente chegou, estabilizei ele, avaliei transfusão, iniciei omeprazol, né, fiz 80 miligramas dose cheia, deixei BID, né, 2 vezes ao dia, iniciei octreotide, agora eu vou, né, estabilizei, garanti via aérea, agora eu vou começar a investigar melhor. Com relação à classificação, né, então a gente tem, essa é a classificação mais utilizada, né, que a gente usa para determinar se o sangramento digestivo é alto ou baixo, que é a partir aí do famoso ângulo de Trites, né, ou flexura duodeno jejunal. Ou seja, se está ali no esôfago, se está ali no estômago, no duodeno, é hemorragia digestiva alta. Após o ângulo de Trites, né, já é hemorragia digestiva baixa. Se não me engano, 2014 ou 2018 chegaram a colocar o termo de hemorragia digestiva média, que pegava da papila de Vater até a válvula ilicecal, mas isso acabou não sendo muito utilizado, né? Entrou mais no contexto que hoje em dia a gente tem algumas propedêuticas, como a cápsula endoscópica, que consegue visualizar alguns ângulos que a gente não consegue alcançar com a endoscopia e nem com a colonoscopia. Então, só para vocês saberem que existe esse termo de hemorragia digestiva média, mas não é o que a gente usa. Se você pesquisar, você vai achar alguns estudos sobre isso, mas o que a gente usa é hemorragia digestiva alta ou baixa. Então, alta acima do ângulo de Trites, baixa após o ângulo de Trites. Então, assim, 80% dos casos, né, a úlcera péptica e varizes esôfago-gástricas são as causas mais comuns, tá? Essa setinha preta novamente mostrando para a gente aonde que é o ângulo de Trites. E a hemorragia digestiva baixa, né, distal, né, do ângulo de Trites, jejum, no íleon, colo, reto e ânus, tá? A maioria aí de origem do cólon. As maiores causas são divertículos e angiodisplasia. Alguns lugares falam, né, que o mais comum são divertículos. E alguns trabalhos falam que em pacientes idosos a angiodisplasia é mais comum que os divertículos, mas isso é uma coisa muito questionável ainda. Então, elas são consideradas conforme sua localização, né? Então, e a gente tem sempre que lembrar da hemorragia sem foco definido, né? Que pode ser hemorragia oculta, obscura, que a gente nem sempre consegue achar a etiologia dela, né? E muitas vezes uma cintilografia com hemácias marcadas, uma cápsula endoscópica pode me ajudar, sempre lembrar delas.
Então, quais são os sintomas da hemorragia digestiva alta? O paciente chegou lá, estabilizei, então eu vou coletar a história. Um paciente que tem vômito de sangue, né, é um sangue vivo ou um material digerido, né, com esse famoso aspecto, né, de borra de café. A gente pode ter uma melena também, né, que é a evacuação escura, fétida, contendo, né, o sangue digerido, né, que nos mostra que habitualmente é uma origem, uma etiologia alta. E a hemorragia digestiva baixa, né, só para a gente saber que existe a hematoquesia, que é a passagem de sangue vivo pelo reto, tá? E, né, se você olhar o Seibston, o Porto, né, eles têm alguns conflitos em relação ao termo enterorragia. Muitas vezes o Seibston fala, né, que eles são hematoquesia igual a enterorragia, o Porto já fala que tem algumas diferenças, mas uma das referências nossas, né, nos trabalhos aqui no Brasil, que são os protocolos da USP, né, da Faculdade de Medicina da USP, eles falam que devemos considerar a hematoquesia e a enterorragia com o mesmo termo, tá? Passagem de sangue vivo pelo reto. Lembrar que o sangue pode vir acompanhado ou não de fezes, né, que a gente fala que é como se fosse close-up, né, o creme dental, né, que assim as fezes saem em branco e tem aquela linha vermelha do produto do close-up, que era como se fosse o sangue. Aqui, só para vocês saberem, esse é um assunto muito polêmico, isso já caiu em provas de título anterior, tá? Com relação à sonda nasogástrica. Isso já há muito tempo não é mais utilizado, tá? Ela era classicamente usada para diferenciar se a hemorragia digestiva era alta ou baixa, e as últimas referências até um pouco mais antigas, né, mostram que isso tem que cair em desuso, isso não é obrigatório. Algum tempo atrás falava-se que deveria fazer sondagem nasogástrica, porque poderia mudar desfecho, e não muda, tá? E quando você pega um artigo para ler, o que eles falam é que ela pode te ajudar a entender se o paciente está com hemorragia contínua, que pode ajudar numa lavagem gástrica, que pode facilitar a endoscopia para visualizar o sangramento e fazer o tratamento, mas então não mudou mortalidade, não muda tempo de internação e não muda risco de sangramento, né? Então, assim, a gente habitualmente não faz, né, sondagem nasogástrica, exceto algumas, né, peculiaridades aí, mas isso hoje não é, né, há algum tempo já, na verdade, saiu de protocolo, mas é importante saber porque alguns lugares a gente ainda vê falar sobre isso, não é a nossa rotina. O que eles argumentam? Por que eu passo nasogástrica? Porque pode, né, excluir a presença de hemorragia digestiva alta ativa e estimar a gravidade. Você passa a sonda, sai uma grande quantidade de sangue, ou não sai sangue nenhum, né, e aí você começa a pensar em hemorragia digestiva baixa. Aí eles falam que facilita a endoscopia. Mas, assim, justamente falando nisso aqui, se o paciente se o paciente tem um sangramento vivo e volumoso, é uma hemorragia ativa e abundante. Se tem coágulos, é uma hemorragia alta não ativa. Se você lava com soro e volta só o soro, é inconclusivo. E se volta a secreção, né, bile, se volta junto com o soro, a gente pensa em alta não ativa. Mas, né, é importante saber que existe isso, mas que é uma coisa que não usamos na nossa rotina, tá? Então, a hemorragia digestiva alta, a endoscopia digestiva alta, desculpa, é o nosso, né, grande exame para investigação. Ele tem uma sensibilidade, uma especificidade muito grande na presença de sangramento ativo, tá? Se tem negativo, a gente tem que focar na digestiva baixa. E aí é um outro problema, não existe um consenso, né, de quando realizar a endoscopia. Né, fala que o paciente estável, ela tem que ser feita de maneira precoce, dentro das primeiras 24 horas. O paciente instável já é uma urgência, tá? E aí o paciente chegou, né, tem uma hemorragia digestiva, você pede uma endoscopia e ela não acha sangramento. O que eu vou pensar? Hemorragia digestiva baixa, tá? E aí você tem que tentar identificar, né, no soro, né, alguns casos então de lavagem, mas que é o que a gente não faz. E o que acontece? O paciente, você fez a endoscopia, não achou o foco, mas tem indícios. Tem um sinal ali de que teve, achou sangue, mas não achou um pouco de sangue e não achou onde sangrou. Então você tem que repetir essa endoscopia porque o risco de ressangrar é muito alto, né? Então fiz a endoscopia, não achei o sangramento, deve considerar fortemente repetir. E aí é outra polêmica. Alguns lugares falam para você repetir em 20 minutos, outros lugares falam até em 6 horas, tá? Naquele paciente que tem um sangramento e você não achou a causa. Já a endoscopia de urgência, tá? É aquele paciente que tem instabilidade hemodinâmica, aquele paciente que não respondeu a medidas de restauração volêmica, não respondeu a concentrado de hemácias, é um paciente que tem
uma discrasia sanguínea importante, né? E nesses casos a gente tem até que considerar uma abordagem cirúrgica se for indicada. Esse quadrinho aqui é só um resuminho que eu fiz assim, né, do paciente com hematêmese e melena, começando aqui do lado esquerdo, né? Se o paciente está instável ou com sangramento intenso, né, então ele chegou para mim, instável, né, ou está sangrando, ou os dois, eu faço reanimação volêmica, 30 ml aí de cristalóide, avalio o concentrado de hemácias, avalio a necessidade de plasma, crio precipitado e peço endoscopia de urgência. Chegou lá, fez endoscopia, né? Achou o foco? Ótimo, vai lá, clipa, faz tratamento específico. Se não melhorar, a gente avalia a cirurgia de urgência ou radiointervenção, né? Caso a endoscopia não resolva. Se eu fiz endoscopia no paciente instável e não achei o foco de sangramento, né, aí tem que avaliar a colonoscopia ou arteriografia, né, se, né, exames sem alterações. Agora, no paciente estável, já não é uma urgência, né, no paciente estável, né, mas o ideal, se ele tem um sangramento, é que a endoscopia seja feita nas primeiras 24 horas. Você encontrou o foco, ótimo, tratamento específico para a causa. Não achou a causa, avaliar uma nova endoscopia, né, se o paciente tiver um novo sangramento importante, ou avaliar colonoscopia. E, né, a gente sempre pensar, né, o paciente ainda está instável, né, apesar da reanimação. E aí eu penso que ele pode ter dupla, né, doença ulcerosa péptica ou varizes de esôfago. E aí entra a questão que eu falo do exame físico, da anamnese. O paciente tem estigma de hipertensão portal, né, aquele paciente que a gente não está conseguindo resolver, e aí a gente tem que avaliar balão, tem que avaliar TIPS na urgência. Se ele não tem hipertensão portal, né, e ele está com uma instabilidade hemodinâmica, aí a gente tem que avaliar a intervenção cirúrgica, né, uma angiografia intraoperatória. Se o paciente está estável, a gente segue a mesma linha, tratamento específico, né, e a extensão propedêutica com colonoscopia, se pensar em hemorragia digestiva baixa. Então, né, no segmento aí de tratando as causas e prevenindo as recorrências, então, né, o paciente chegou, estabilizei ele, dei suporte inicial, eu tenho que começar a pensar quais que são os fatores de mau prognóstico, o que me faz pensar que aquele paciente demanda mais atenção, que a mortalidade, a chance é muito alta. O paciente com, né, mais de 60 anos, o paciente com comorbidades prévias, insuficiência renal, hepatopata, o paciente cardiopata, o grau de hemorragia que eu falei lá no início, 1, 2, 3, 4, né, o paciente que está com a PA sistólica abaixo de 100, aquele paciente que precisou ser transfundido várias vezes, o paciente que tem, né, uma hemorragia persistente ou recorrente, e se ele tem a hemorragia durante a internação. Tá? E também, se tem necessidade de cirurgia, a mortalidade aumenta. Isso é comum de acontecer, né? Então, assim, a forma, né? 85% das hemorragias cessam sem intervenção, tá? Então, costuma chegar muito paciente nos nossos CTIs, né? No CED de Castro, que são encaminhados com hemorragia digestiva, mas quando eles chegam, eles já não estão mais com o processo em atividade. Mas aí eu vou deixar de fazer propedêutico, vou fazer intervenção? Não vou deixar, né? A chance de recorrência é muito grande. Então, o paciente precisa da endoscopia, tá? Já os outros 15%, esses são urgências, tá? E desses que são mais urgentes, né, 5 a 10% podem precisar ser operados, tá? E aí aquele paciente com choque refratário, fez várias bolsas de sangue, alguns protocolos falam maior que 6 unidades. Quando a endoscopia não consegue resolver, isso já aconteceu, né? A gente estava dentro do box do paciente fazendo a endoscopia e vários vasos babando, a gente não conseguiu resolver a endoscopia, foi direto para o bloco cirúrgico, teve que fazer uma gastrectomia. Então, assim, em alguns casos, quando tem falha endoscópica, é uma urgência, uma emergência, tá? Médica. Com relação à prevalência, isso tem muitos dados, né? Tem dado europeu, tem dado americano, dado brasileiro. Os dados brasileiros são conflituosos, mas, assim, de uma forma geral, para a gente entender, a causa mais comum, né, é a doença ulcerosa péptica. Aqui está de 31% a 59%, o Ministério da Saúde fala em torno de 26%, 28%, alguns estudos mais robustos, né, mostram uma taxa um pouco maior de ulcerosa péptica, seguida, né, de varizes de esôfago, que aí coloca em torno de 7% a 20%, e o Ministério da Saúde coloca em torno de 14%, que fica nesse meio termo.
As lacerações de Malleray-Weiss, né, que a gente vai falar também, em torno aí de 4 a 8. Erosões gastroduodenais, 2 a 7%. Esofagite erosiva já é mais incomum, alguns lugares falam que ela é mais comum, mas não é a nossa realidade. Neoplasias, 2 a 7%. A gente acha que 2%, né, é pouco, mas só esse ano nós tivemos 2 casos no CTI 8, né, que eu sou diarista. A gente está com uma paciente, inclusive, internada hoje lá com a hemorragia digestiva por neoplasia de cárdia, tá? Na transição do esôfago, né, para o estômago. Ectasia vascular, tá? E sítio não identificado. A gente tem que lembrar desses casos mais atípicos. E aí a gente divide, então, o sangramento não associado à hipertensão portal, que é um dado, então eu estou tirando aqueles pacientes que não têm hipertensão portal. Aí a doença ulcerosa péptica, né, predomina, seguindo de síndrome de Malleray-Weiss, tá? E gastrite todenite, mais embaixo, esofagite, malformações, MAV, tumores e outros, né? Então, se eu tiro a hipertensão portal, a úlcera péptica aumenta ainda mais, né? E a Malleray-Weiss pula para segundo lugar. Agora, quando eu vou pensar, né, associado à hipertensão portal, mais de 90% são varizes esôfago-gástricas, gastropatia hipertensiva portal menores que 5% e varizes gástricas isoladas não são comuns. Nesses sangramentos não associados à hipertensão portal, que a gente tem a doença ulcerosa péptica como a mais comum, né, o sangramento pode acontecer em 15 a 25% dos casos, não é 2%, é 25% dos casos. As duodenais são as que mais cursam com sangramento. Habitualmente o tratamento não é cirúrgico, tá? O clínico endoscópico consegue resolver. A cirurgia é apenas nos casos de refratário a tratamento clínico, tá? E aí entra também, né, igual eu falei, a endoscopia, que é o nosso grande exame nesse, porque ela é diagnóstica e terapêutica, né? A classificação de Forte que a gente vê com muita frequência, então a gente sempre tem que lembrar dela, e ela serve para quê? Ela determina, né, o risco do paciente ressangrar, né, e aí a gente consegue estimar o tratamento. Então, né, o 1A é o mais grave, né, e o 3 é aquele paciente menos grave. Ou seja, 1A é aquele paciente que tem um sangramento em jato, está com sangramento ativo. Né? Se ele está sangrando, o ressangramento é 100%. Se eu não parar, se eu não contiver o sangramento, ele vai continuar sangrando. Se tem aquele sangramento, emporejamento, né, tá babando ali, tem uma chance de ressangrar em torno de 50%. Alguns lugares falam 17%, outros falam, né, até 100%. E na FOSH 2A, você consegue ver o vaso, tá? Às vezes não tem sangramento ativo, mas você vê o vaso, a chance de ressangrar sem intervenção é de 43%. Você pode ter também a 2B, que é uma que sempre é muito polêmica, porque ela tem um coágulo aderido, aí muitas vezes a avaliação, né, do endoscopista fala, olha, eu acho que não vale a pena mexer nesse coágulo. Se eu tirar esse coágulo aderido, né, a gente pode virar um sangramento em jato e pode aumentar a mortalidade. Apesar disso, né, o protocolo do Ministério da Saúde fala que você tem que tirar esse coágulo. Mas é uma decisão muito, né, tem que ser dependendo do quadro clínico do paciente, avaliação, estado dinâmico. E a Forte 2C, né, você só vê uma mancha de hemantina plana, e a 13 é aquele paciente que não tem a úlcera com fundo limpo. Então, a gente tem que preocupar mais 1A, 1B, que são sangramentos presentes, 2A e 2B, né, justamente que a gente vê o vaso, a gente vê que teve um sangramento, tem uma taxa de recorrência de sangramento muito grande. Então, aqui só a imagem para a gente ver, né? A Forte 1A, então, é a mais grave, né? A gente consegue ver na parte aqui de cima, né? Um sangramento em jato ativo. A 1B, então, um sangramento ativo e lento, né? Alguns falam sangramento em lençol, tá babando. A 2A, eu consigo visualizar o vaso, tá? Responsável pelo sangramento. O 2B, né? Esse de baixo, no canto inferior esquerdo, é o que eu tenho a formação de coágulo, que tem essa polêmica se tira ou não um coágulo, tá? Eu já vi pessoalmente tirar coágulo e o paciente de fato sangrar, né? E também já vi não tirar e o paciente sangrar, então é muito relativo. A 2C, presença de hemantina, e a 3 é úlcera de base limpa, tá? Tratamento endoscópico, então, né, igual eu falei, é um exame diagnóstico, né, e terapêutico. Essa é uma úlcera bulbar Forte B, que injetou solução e adrenalina, que é um dos que a gente usa mais aí, com controle de sangramento, tá? E aí a gente tem que, né, o second look que a gente fala, o segundo momento aí que a gente tem que reavaliar
se vai precisar de alguma intervenção a mais, porque a taxa, né, a chance de ressangrar é muito grande. Então, tratamento endoscópico, sangramento ativo, né? E mesmo se o paciente não tiver mais um sangramento ativo, mesmo que interrompido, a gente tem que instituir, ver qual o melhor tipo, né? Vou injetar adrenalina, vou fazer ligadura, vou clipar, né? Para a gente tentar reduzir, né, o risco de sangramento. E essa classe 2B, só lembrando para vocês aqui, que tem esse coágulo em formação, eu falo isso, que ela é um risco intermediário. Então, assim, de sangramento. Então, o ideal é remover o coágulo aderido e reavaliar a lesão. Coloquei o ponto de interrogação aqui justamente por isso, que tem que pesar muito o risco-benefício de tirar esse coágulo. Tá? O tratamento tem várias formas, né? Atualmente a gente usa combinação de injeções de epinefrina, eletrocoagulação, e uma chance, uma taxa de sucesso pode chegar até 90% dos casos. Se o sangramento for a jato, né, igual eu mostrei aqui o 1A, esse primeiro, a gente está vendo o sangramento ativo, aí a gente tem, né, que considerar hemoclipes, né, que a gente usa de uma forma mais imediata, é difícil a aplicação, né, isso depende muito da técnica do colega endoscopista, e pode ser usado com segurança em paciente com discrasia sanguínea, tá? Se não, o paciente teve um sangramento, fiz endoscopia, não achei nada, a gente não pode abandonar o tratamento, tá? Tem que, aí é um dos casos que a gente tem que avaliar, lavagem gástrica com solução cristalina, temperatura ambiente, nem quente, né, para não solução quente, para não causar vasodilatação. E aqui entra outra polêmica, né? O uso de eritromicina, né? Que é um potente procinético gástrico, nesse caso, você não consegue visualizar, ele pode auxiliar na localização das lesões, assim como a metoclopramida. Mas a última atualização, o último protocolo do Ministério da Saúde, ele não recomenda fazer isso, tá? Por riscos, efeitos colaterais, mas nessa situação aqui, rotineiramente, né, eles falavam que você poderia fazer em todos os casos porque ajudava a visualizar a lesão. Então, era feito com uma certa frequência e hoje ele fala em alguns casos, difícil visualização, aí você pode considerar eritromicina e metoclopramida, mas não é uma coisa que tem que ser feita padronizada. Também vai dar avaliação de cada paciente, tá? Se, né, houver um ressangramento, os autores indicam uma nova abordagem endoscópica antes, né, nos pacientes estáveis, antes da gente avaliar um procedimento invasivo. Quando o paciente tem um novo sangramento com uma endoscopia recente feita, a gente pode conseguir resolver 75% dos casos com endoscopia sem precisar de procedimento cirúrgico, que aumenta muito a mortalidade, tá? Os inibidores da bomba de prótons, então, né, eles têm que ser iniciados antes mesmo da endoscopia, tá? Eles reduzem o sangramento, reduzem a necessidade de intervenção cirúrgica, isso é bem estabelecido no Sexton. Algumas referências, como o Harrison, ele fala que os IBPs, né, inibidores da bomba de prótons, pode não ser capaz de alterar o prognóstico, mas que pode reduzir o grau de lesão e pode tornar o tratamento com a endoscopia desnecessário. Mas e ele fala, né, o seu uso não deve postergar a endoscopia. Mas isso é uma coisa que a gente tem que saber, mas tem diversos trabalhos que mostram que você usar IBP, você realmente reduz a taxa de ressangramento e de intervenção cirúrgica, tá? Então a gente tem que usar, tá no protocolo mais atual, recente aí, que a gente tem continuar usando inibidores de bomba de prótons, que habitualmente a gente usa o omeprazol, né, uma dose de 80 miligramas, a gente deixa depois aí 40 de 12 em 12 horas, por pelo menos 14 dias, essa dose mais cheia, né, e aí depois a gente avalia redução, deixa uma vez ao dia aí durante, alguns lugares falam 3 meses, 2 meses, avaliar, né, da etiologia de cada um, tá? Por que então que o Seibson fala isso? Porque tem estudos que mostram que você, aumentando o pH intragástrico, né, usando inibidores de bomba de próton, você reduz o risco de sangramento, risco de intervenção cirúrgica, e aí ele solta essa, que nem sempre, né, ele pode não reduzir a mortalidade, mas lembrar de usar, né, e se a gente for usar, a gente pode usar pantoprazol, pode usar esomeprazol, mas o que a gente usa atualmente é o omeprazol.
E aí a gente tem várias escalas, né, para classificação da gravidade, desfecho. A gente tem a de Glasgow, uma amostra que a gente usa mais para acompanhamento ambulatorial. Essa aqui a gente usa mais para, vou até colocar aqui para vocês verem, de Rocal, para a gente ver o risco de sangramento, né, de ressangramento e de mortalidade. Ela vai pegar muito a idade, né, você vai usar a idade do paciente, né, ou seja, quanto mais velho, pior. O estado hemodinâmico, quanto pior o status hemodinâmico dele, mais hipotenso, pior, né? Então você vai sem choque, taquicárdico, hipotenso. Se ele tem doenças associadas ou não, quanto mais comorbidades, pior o desfecho. Se o diagnóstico dele, né, se tem neoplasia, se tem outros diagnósticos também, pior. E os sinais de hemorragia recente, né? Se o paciente tem hemantina, se ele não tem estigmas, ele não pontua nada. E se tem sangue no trato gastrointestinal, um sangramento ativo, né, um vaso visível, se você vê um coágulo aderido ali na parede. Então, você faz essa tabela, soma, e aí você vai entender. Um paciente com risco baixo, menor que 2 pontos, o ressangramento é pequeno, a mortalidade é 0,1%. Se o paciente pontua 3 a 4, 14% de ressangramento, mortalidade 4,6%. Agora, aquele paciente com risco alto, né? A gente volta aqui na tabela, pega lá um senhor de 80 anos, chegou chocado, ele é renal crônico dialítico, tem uma neoplasia gastrointestinal e um sangramento recente. Esse paciente, a taxa de mortalidade dele e de ressangramento é enorme, tá? E pacientes com pontuação maior ou igual a 3 pontos, né, a gente tem que manter internado. Essa é a escala de James, né? 65, é para a gente determinar a mortalidade do paciente com sangramento. Ele tem as variáveis. O A é de albumina, então é um paciente que tem uma albumina menor que 3, tá? Ele pontua, você vai adicionar um ponto nesse score. O INR, né? Se o paciente tem um RNI maior que 1,5, você adiciona mais um ponto. Se ele tem alteração do estado mental, também pontua. Tá? E se ele tem aí uma pressão, né, sistólica menor que 90, também pontua, assim como uma idade maior que 65. Então, igual eu falei, você atende lá, então, um paciente 65 anos, já tem uma hipoalbuminemia, já tem uma albumina baixa, já tem uma hepatopatia com RNI alargado, uma encefalopatia, e chega hipotenso, esse paciente tem uma mortalidade em torno de 25%, tá? O paciente que não pontua nada, 0,3. Tratamento cirúrgico, né, assim, é aquele paciente que eu falei que tem a instabilidade hemodinâmica a despeito, né, da recitação volêmica, quando a endoscopia não funciona, né, ou ele recorre com sangramento, mesmo após novas endoscopias. Aquele paciente que tem um choque com sangramento também é recorrente. E aquele paciente que você já fez endoscopia e continua transfundindo, faz endoscopia, continua transfundindo, tem que considerar cirurgia, tá? É, Indicações relativas, o grupo sanguíneo do paciente, se tem compatibilidade de bolso, o paciente chegou lá com um sangramento ativo e não tem um sangue compatível com o dele, né? Ou ele pode ter um PAI, então, assim, recusa a transfusão, que já aconteceu no nosso serviço também, né? Algumas religiões aí as pessoas, né, não aceitam, né? Não solicitam que não sejam feitas transfusão, e a gente tem que considerar tratamento cirúrgico, tá? Idade avançada, graves comorbidades, se você tem uma suspeita de malignidade, é uma coisa que tem que ser avaliada também. Aqui é só para a gente saber que existem procedimentos na úlcera duodenal, na gástrica, que aí geralmente eles fazem a pilorotomia, duodenotomia e fazem uma ulcerorrafia. E o que eles falam? A cirurgia ela tem que ser a mais rápida e simples possível para não causar mais dano para esse paciente. O ideal, né, seria a gente tentar resolver por endoscopia, se vai para o bloco, né, uma úlcera duodenal, evitar a ressecção gástrica, nem sempre é possível, né, mas a mortalidade é maior. Então, se a gente conseguir fazer um procedimento não tão agressivo, isso reduz a mortalidade. E na úlcera gástrica, né, eles fazem uma gastrostomia e fazem uma sutura da lesão. Nesses casos, como pode ter uma malignidade, né, geralmente eles tiram a úlcera completamente. Aqui, então, só para falar da síndrome de Mauro-Weiss, que não apesar de falarem que ela é incomum, de vez em quando aparece aí com a gente, é uma laceração, né, na mucosa e submucosa. Algumas pessoas falam como se fosse um aspecto, né, de linha de trem.
que ocorre bem próximo aqui da junção esôfago-gástrica, tá? Mais do lado gástrico. Isso acontece muito em pacientes com vômitos vigorosos, né? Aquele paciente que tem uma libação alcoólica, né? Que está após a libação alcoólica, vomita bastante, ele vai lacerando a mucosa. A mucosa pode ter esse sangramento, tá? E isso também pode acontecer por aumento da pressão intragástrica, né? Se você tem uma contração abdominal intensa, tá? Então, tem até alguns relatos, né, de gestantes que às vezes podem ter uma cólica, uma contração muito grande abdominal, pode aumentar a pressão intragástrica, e a maioria é na pequena curvatura. O tratamento é de suporte, tá? Geralmente o tratamento clínico resolve, não tem nenhuma intervenção cirúrgica. A síndrome de Burrave, né, eu coloquei ela só aqui porque eu vi uma vez durante a faculdade, tá? É um quadro que acho que, apesar de ser raro, a gente tem que saber que existe, porque é um quadro muito grave quando o paciente tem uma ruptura espontânea do esôfago, tá? Você tem um aumento súbito da pressão interna do órgão e tem a ruptura do esôfago. O paciente está vomitando, ele pode ter essa ruptura. E ela se classifica como uma dor súbita, tá? Só que ela geralmente, né, 70% dos casos, o paciente não tem hemorragia digestiva alta. Mas a gente tem que saber, né, que 30% dos pacientes com ruptura de esôfago, né, o paciente tem uma dor em aperto, né, algumas pessoas podem até confundir com aneurisma, com dor torácica, e sim, com aneurisma, infarto, tratamentos completamente diferentes, então a gente tem que saber disso. É uma síndrome que tem uma taxa de mortalidade muito grande, né? Alguns lugares falam até 50% de mortalidade. E a tríade de Mackler, né, que é o sintoma dela, que é um paciente que tem vômito, dor torácica e faz enfisema subcutâneo. Não é comum, mas é importante saber que ela existe, tá? A gastrite, então, que a gente falava, né, só separando elas aqui, né, a antiga gastrite por estresse, né, que é quando você vai tendo várias erosões na superfície da mucosa, né, sai um músculo aqui, mas é mucosa, e aí isso é etiologia, pode ser de isquemia gástrica, tá? É aquele paciente que tá lá no CTI, chocado, inflamado, né, as eosinas elevadas, paciente que está vasodilatado, hipoperfundido, então ele tem uma hipoperfusão esplâncnica, ele tem uma hipoperfusão de órgãos, isso vai lesar, né, uma lesão da mucosa gástrica. E só é importante lembrar, né, que a gente tem uma certa preocupação, tanto é que é um dos critérios que a gente tem que avaliar dia a dia se o paciente precisa ou não de IBP. O tratamento aqui né, omeprazol, inibidor de bomba de prótons. Qual que é o problema dele? Ele aumenta o pH gástrico, resolve isso, mas ele favorece uma colonização bacteriana do estômago. Inclusive, é uma das principais causas, né, de infecção por Clostridium, essa alcalinização, né? Você melhora, né? Você aumenta o pH gástrico, favorece a colonização, né, dessas bactérias. E tratamento na gastrite farmacológico por si só resolve, caso contrário, a gente avalia octreotide, endoscopia, embolização ou vagotomia. Outra que eles falam que pode ser incomum, mas que a gente vê, né, o de Lafoix, pequena curvatura do estômago, uma artéria dilatada e tortuosa, né, aqui no canto inferior esquerdo a gente consegue ver. Pode ser uma alteração congênita, tá? O que acontece? Você tem essa artéria dilatada e ela, devido a várias pulsações que vai tendo a nossa circulação, vai tendo uma erosão da mucosa. E aí pode romper e ter um sangramento maciço, tá? E o problema desses casos de Lafoix geralmente é um quadro clínico, o paciente tem hematêmese recorrente, tem hipotensão e, né, nós já vimos casos que o paciente pode ter dor, indor, desculpa, pode não ter dor. Então, é um chamado que nos faz preocupar, tá? O tratamento pode ser injeção de epinefrina, eletrocautério, termocautério, ligaduras ou clipes metálicos. A gente, né, ir finalizando aqui então, o sangramento associado à hipertensão portal, uma das principais complicações, uma das maiores preocupações nossas, né, são as varizes de esôfago, né, então aquele paciente que tem uma hipertensão portal, né, ele vai tendo, né, uma dilatação, vai tendo um turbilhamento ali dos vasos, essas varizes vão aumentando, então a gente tem as de fino, médio e grosso calibre, as de finas são aquelas que você, na hora que injeta a ar pela endoscopia, elas somem, as médias não têm interferência, e as grossas, né, essas maiores, você não consegue nem passar direito o aparelho endoscópico. Então, assim, é uma repercussão de toda a circulação esplâncnica, né? E aí vai causando essas varizes, né? Porque vai tendo essa hipertensão porta, vai
aprisionando, né, um sangramento, uma circulação mais lentificada que pode levar à ruptura. Então, você vai formar essas varizes, né, e quanto maior for o gradiente pressórico, né, entre o sistema porta e a cava, maior o risco de sangramento. Tá? E aí entra a insuficiência hepática, hipertensão porta, o calibre e a localização das varizes, sinais endoscópicos, né, o grau de insuficiência hepática pode ser pelo Child-Pugh, né? Eu só coloquei aqui para a gente lembrar que a gente vai olhar sempre albumina sérica, bilirrubina, tempo de protrombina, se o paciente tem ascite, se o paciente tem encefalopatia metabólica, então, de acordo com a gravidade, a gente consegue estimar também o risco dele ter um sangramento. Então, terapia endoscópica, escleroterapia ou ligadura elástica, e a gente consegue resolver aí de 50% a 60% de maneira espontânea, mas na hemostasia pode ser necessária pelo risco de sangramento, que aí entram aqueles critérios que a gente falou lá no início. Então, né, idealmente, ela tem que ser feita nas primeiras 12 horas, no paciente estável até 24 horas. O Ministério da Saúde fala aí considerar o uso de eritromicina como procinético, mas ele não bate nessa tecla, ele só fala que você deve considerar, mas não é uma coisa bem afirmada. Tá? A escleroterapia, então, você injeta substâncias, aí causa uma irritação da parede vascular e aí você trombosa, né? Você vai trombosar aquela região do sangramento. E a ligadura elástica, né, acho que depois eu vou mandar alguns vídeos que eu tenho, né, você faz um estrangulamento do vaso varicoso. Terapia medicamentosa, então, também falei, só para a gente reforçar para terminar. Os vasoconstrictores esplânicos, né, você reduz o fluxo sanguíneo, você reduz a pressão portal e é uma boa opção, né, para usar o sangramento. A vasopressina foi substituída porque ela poderia causar vasoconstricção coronária, né, poderia causar síndrome coronariana aguda, isquemia mesentérica, e a somatostatina a gente usa, né, os seus análogos ao octreotide aí na nossa rotina, a gente usa mais o octreotide, mas a terlipressina também entra aí. E o nosso protocolo aqui, então, que a gente usa habitualmente é o octreotide, a gente faz um bolus aí de 50 microgramas e deixa a manutenção de 50 microgramas hora. Alguns lugares falam para você fazer um bolus de 100 microgramas, aí a gente deixa aí de 3 a 5 dias, habitualmente a 5 dias. Podendo usar também a somatostatina, 250 microgramas em infusão contínua, também nesse período. E a terlipressina, 2 miligramas a cada 4 horas até parar o sangramento. Tamponamento por balão é uma coisa quase que trágica, assim, né? O balão de Sextake em Blackmore, Minnesota. Eu passei 2 vezes no Célio de Castro, em um único plantão que eu fui presenteado com 2 hemorragias digestiva alta. Quando a gente passa esse balão é no desespero, é quando não dá tempo do endoscopista chegar, é quando não dá tempo de levar para o bloco, o paciente está com sangramento ativo. Como passar esse balão é um pouco mais complexo, teoricamente é a mesma coisa com a sondagem, só que aí você tem que inflar um balonete, né? Ele tem 2 balões, e aí você insufla 30 ml de ar, depois você 300 ml de ar. Depende da marca dele. Esses do Célio de Castro que eu usei tem uns 4 anos atrás, né? A gente sempre tem que ler no papel que vem junto quanto que a gente vai colocar. Porque você introduz esse balão, insufla a primeira parte gástrica, traciona esse balão até você sentir que ele atingiu ali a área da cárdia, e aí depois você insufla o outro balonete do esôfago. E assim, ele é eficaz para o sangramento em 90% dos casos, né? E ele não deve ficar insuflado mais de 24 horas, algumas referências falam até 72 horas, ele é mais como uma ponte, né? Até você fazer um tratamento definitivo. Mas as minhas 2 experiências, né, os pacientes vieram a falecer, pacientes muito graves, mortalidade. E uma coisa, né? Se você passar um balão de Sengstake em Blackmore num paciente sem estar entubado, sem estar com ele acordado, você não vai para o céu, né? Isso aqui é muito desconfortável, o paciente tem que estar entubado e com a via aérea protegida. O TIPS, né, que é um outro tratamento, né, que é você faz um shunt, né, porta sistêmica, transjugular, tá? Você coloca esse stent entre a veia hepática, aqui na imagem, né, e a veia porta. Problemas é que ele tem uma chance aí de causar, ele pode dar muita encefalopatia hepática, né, um procedimento um pouquinho mais invasivo, né, que a endoscopia. E episódios agudos, ele tem um sucesso aí acima de 95%. Cirurgia, igual eu falei, em último caso, né, só em caso de emergência e uma mortalidade que pode alcançar aí em torno de 25% dos casos. Prevenir complicações, a gente tem que iniciar antibiótico, tá? Esses pacientes têm grande chance de infectar, então isso aumenta a mortalidade se você não tratar, então a gente inicia ceftriaxona habitualmente 1 grama dia,
podendo, depois que a via oral for liberada, norfloxacin 400 miligramas de 12 em 12 horas, quando o sangramento estiver controlado e o paciente tolerar a dieta oral. Profilaxia de sangramento, né? A gente tem que avaliar beta-bloqueador, atualmente a gente usa propanolol, alguns pacientes fazem ligadura elástica venosa a cada 2 a 4 semanas para evitar um novo sangramento. Acho que é isso, né? Só finalizar, me perguntaram esses dias, o paciente usa AS, o paciente usa clopidogrel, isso tem que ser muito avaliado pelo risco-benefício. Se for um paciente cardiopata com alto risco, né, coronário, 3 dias após a endoscopia, a gente habitualmente pode voltar, né, a antiagregação, mas isso tem que ser muito bem discutido. Se for aquele paciente que usa um AS profilático, digamos assim, a gente tem que considerar deixar ele suspenso mais um tempo. Acho que é isso, gente. Obrigado. Perfeito, Léo. Obrigado, viu, Léo? Léo, parabéns, eu preciso te parabenizar, porque a aula realmente foi bastante direta, objetiva, e apesar de direta, objetiva, foi bastante completa, né? Acho que você passou por todas as síndromes aí, sobretudo as mais importantes, que a gente vê com muita frequência lá no nosso perfil de paciente, lá no Metropolitano, né? Então, assim, parabéns mesmo, a aula foi fantástica. Eu chamo a atenção aqui da turma em relação à conduta agressiva, e você falou, só reforçando para os nossos residentes, a conduta agressiva, sobretudo nos pacientes com repercussão hemodinâmica importante, aquele paciente de perfil classe 3 e 4, de hemorragia digestiva, conduta agressiva no sentido de concentrado de hemácias de hemotransfusão e de hemoderivados, né, porque o choque, ele entra no contexto do choque hemorrágico, do choque hipovolêmico, né? E no choque hemorrágico, a gente tem mudanças recentes sugerindo aí que a gente deve evitar muito infusão de solução salina e privilegiar sempre aí os concentrados de hemácias, os hemoderivados em si. É difícil você não fazer infusão salina no paciente chocado, hipotenso grave, mas privilegia sempre de forma não restritiva, de forma bastante liberal, porque a gente tem uma conduta restritiva nas transfusões, mas na vigência do sangramento, com repercussão hemodinâmica, sobretudo, a gente precisa dar muito sangue para esse perfil de paciente. E não só concentrado de hemácia, porque eles ficam descrases, concentrado de hemácia, plaqueta, plasma, e lembrando da turma de não esquecer de dosar o fibrinogênio, o pessoal sempre esquece, e no outro dia, né, a gente tem que dosar, porque tem consumo, e se tem consumo, a gente tem que repor muitas vezes o crio precipitado para dosar a fibrinogênio. Outro detalhe que eu chamo a atenção da turma é com relação ao uso do canaquion. Como o nosso perfil de paciente é muito hepatopata, fica difícil às vezes você dar canaquion, porque a gente não tem lá o uso do canaquion MM, que é a micela mista para a gente fazer venoso. A gente cabe que muitas vezes a gente só tem o canaquion para uso intramuscular, a absorção é mais lenta e o paciente hepatopata precisa pegar o canaquion e fabricar fator de coagulação e às vezes ele não consegue. Então, o uso fica mais restrito para o nosso perfil de paciente, que é muito paciente hepatopata. E aqui eu aproveito para te fazer uma pergunta, Léo, com relação ao tratamento dos pacientes com hemorragia digestiva alta com varizes de esôfago, que faz a ligadura elástica, habitualmente a gente fazia uma endoscopia no terceiro ao quinto dia de controle, porque é no terceiro ao quinto dia que aquela ligadura tende a cair. E na vigência do eutide, essa tendência de ressangrar quando cai a ligadura é menor e a gente habitualmente repetia a endoscopia de 3 a 5 dias. Mas eu não vejo mais essa orientação de repetição de endoscopia. Tem alguma coisa nova, você viu? A gente habitualmente repete essa endoscopia ou a gente faz a endoscopia só na vigência de um ressangramento? O que esse protocolo do Hospital das Doenças Tropicais de Tocantins fala é que você deve considerar repetir, né? Ele não fala que é obrigatório, né? Mas ele fala que idealmente você deve repetir, né, num paciente que tem um risco grande, né, de ter um ressangramento. Se você acha se você tem dúvida, você deve considerar, né? Antigamente era uma coisa obrigatória e hoje é mais, não, ele fala que você tem que considerar, você tem que analisar o paciente, se o paciente tiver com alguns sinais, se tiver com um choque, se ele estiver inflamado, né, se ele estiver usando noradrenalina em altas situações, esses pacientes ele recomenda, né, na vigência de ocorrer um novo sangramento, o paciente que você acha que vai intercorrer, o que eles falam que você deve considerar. Então, habitualmente a gente costuma fazer, ainda mais no nosso perfil, né, do CTI. Então, com uma certa frequência a gente acaba fazendo.
Perfeito. A gente abre para perguntas agora, turma. Se a pessoa não quiser perguntar aqui no vídeo, mas quiser fazer pergunta aqui no bate-papo, eu passo aí para o Léo. Fiquem à vontade. Eu vou só voltar aqui, gente, rapidinho, porque eu estou vendo aqui, eu escrevi errado, tá? O TIPS, tá? Ele é porta ou cava, viu, gente? Você faz aqui saiu escrito, ele é porta ou cava, tá? A gente pega, faz não sei se vocês estão vendo aqui, a gente faz vou aumentar aqui, um stent, não é da porta para cava, tá? Esse é parte aqui vocês consideram. Agora que eu vi que está errado. Podem fazer as perguntas aí. Nem com a cara séria aí. Chefe, eu tenho uma pergunta, tá me ouvindo? Fala, Matheus. Na sua prática e também de acordo com a literatura, se existe alguma discrepância, de orelhada eu já vi condutas diferentes em relação ao limite da dose da nora num choque francamente hemorrágico. Depois das medidas todas, o choque não está se resolvendo, ou você já fez endoscopia, ou você está esperando a endoscopia. O bom senso à parte. A nora tem limite, afinal de contas? Aí você fez uma das perguntas que mais intrigam, né, a medicina intensiva. O que os protocolos falam é que quando você ultrapassa 0,25 microgramas quilo minuto de nora, você tem que mudar alguma coisa. Você tem, porque, como o Otávio falou, a gente tem que parar de ficar enchendo o paciente de volume. Enchendo a caixa d'água, uma hora vai derramar. Então, muitas vezes a questão, né, você já fez a estação volêmica, você já está usando noradrenalina. Tá, é garagem, no dia de você tentar pular. Aí, se você ultrapassou esse limite de nora de 0,25 microgramas, você tem que considerar alguma outra alternativa. Mas o que a gente vê falar é que você pode chegar até 3 microgramas quilo minuto, né? Mas o que eu li recentemente sobre esses casos específicos, né, é uma causa potencialmente reversível, né? Não é aquele paciente refratário, vasoplégico, um choque séptico grave. É um paciente é uma doença que você pode conseguir reverter. Durante a minha residência, eu tive paciente que usou nora a 1.000 ml hora, né, até o endoscopista chegar. O paciente volta para casa. Então, assim, qual o limite de nora? Isso aí, eu acho que é a pergunta que todo mundo faz todo ano e que a gente nunca chega num consenso, né? Acho que o Fábio aí também vai saber falar melhor sobre isso. Mas o que eu li foi considerar alguma outra opção, né, após 0,25 microgramas, né? E a gente tem que avaliar algum outro vasopressor, tem que avaliar se é alguma coisa de débito cardíaco, mas um número mágico assim mesmo não existe não. Eu acho que o bom senso é se o paciente é tratável, né? A primeira pergunta que a gente faz é: a causa é mutável? A causa é tratável? É jovem, com hemorragia digestiva, com qualquer outra causa, e era previamente saudável? É aí o que você falou: vai nora 100, 200, 300, 400 ml hora, corre atrás, é guerra, porque é um paciente tratável. Agora, é um paciente nosso lá de 70 anos ou mais, hepatopata grave, com varizes de esôfago, desproteinizado, desnutrido, ou seja, já chega ascítico. A mortalidade desse paciente sem sangramento já é acima de 70%, 80%. E aí, se a gente ficar fazendo heroísmo lá, a gente, né, traz um custo desnecessário, traz um transtorno desnecessário para o paciente e para a família, e muitas vezes, geralmente, isso não traz benefício nenhum. Então, esse bom senso é difícil, porque falar sobre bom senso é complicado, né? Uns têm, outros não têm, o que é para um não é para outro, mas a causa é tratável, o paciente é previamente reversível e tem uma saúde razoável, eu acho que aí a gente tem que extrapolar um pouquinho, mas se o perfil do paciente previamente já era muito ruim, aí a gente tem que ter um bom senso realmente. Sim. Mais Tá alguma respondido. pergunta? Obrigado. Só para citar, essa paciente que está lá no CTI 8, né? Uma paciente que teve uma digestiva alta, né, ela já tem seus 70 e tantos anos, hipertensa, diabética, mal controlada, e veio no contexto de uma hemorragia digestiva, e quando a gente fez a endoscopia, ela tem uma lesão, né, gástrica bem na cárdia, bem na transição, né, do esôfago para o estômago. Então, assim, se eu ficar subindo na hora nessa paciente, né, eu não vou conseguir tirar. Primeiro que o tratamento disso seria muito agressivo, né? Eu teria que fazer talvez uma gastrectomia, mesofagectomia, e é uma paciente que não aguentaria.
É igual o Fábio falou, você pega um paciente jovem, de 18 anos, sem comorbidades, e né, teve hemorragia digestiva, não é que a gente não vai tratar os pacientes idosos, mas a gente tem que, é igual o Fábio falou, todo paciente que a gente admite, a gente calcula os SAPs dele. Se o paciente é hepatopata, igual ele falou, RNA alargado, albumina baixa, bilirrubina elevada, paciente cirrótico, geralmente, os SAPs dele dá em torno de 80% a 86% de mortalidade. Aí, nesses casos, realmente não faz muito sentido você ficar subindo na hora. Você não vai mudar muito o desfecho e vai causar sofrimento para o paciente e para a família. Mais alguém? Mais alguém, turma? Oi, Então né? podemos encerrar, né, Léo? Oi? Podemos encerrar então, ninguém quer mais pergunta? Ok. Muito bem, então, Léo, obrigado novamente, parabéns, a aula foi fantástica, bastante esclarecedora e objetiva. A gente finaliza então aqui a gravação e até a próxima semana, se Deus quiser. Valeu, um abraço. Tchau. Outro, mais.